Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, tudo que nós fazemos na vida tem um objetivo, tem um propósito. Tudo que nós fazemos na vida, nós esperamos uma resposta, um resultado, uma reação, uma recompensa. Nós não estudamos apenas para saber, mas principalmente para crescer. Nós estudamos para vencer na vida, para trabalhar. E quanto mais nós trabalhamos, mais nós visualizamos a resposta, a recompensa, dinheiro, salário. Muitos dizem que o trabalho dignifica o homem. Deve ser por causa do salário que recebe. Deve ser por causa do salário que proporciona uma vida mais confortável. Mas dinheiro, salário, isso nos confere realmente dignidade? Dinheiro, salário nos confere realmente caráter? Muitos se perdem nessa vida por causa do dinheiro, por causa do salário. Muitos pecam, fazem coisas erradas sem nenhuma dignidade, justamente por causa do seu salário. O tema de hoje é: o salário do pecado é a morte. E o texto nós vamos utilizar Eclesiastes 3, 22, e assim diz a palavra de Deus. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Queridos, o trabalho dignifica o homem se ele ganhar o suficiente para sustentar sua família. O trabalho dignifica o homem se ele, após o trabalho, alegra-se com o resultado. O trabalho dignifica o homem se esse homem emprega esse salário com sabedoria, porque desfrutar na palavra de Deus não significa de forma alguma devassidão ou libertinagem. Desfrutar quer dizer deleitar-se com os frutos do seu trabalho, usufruir os frutos do seu trabalho. Essa é a sua porção, essa é a sua recompensa, esse é o seu prazer após o seu esforço. Mas como o homem vai desfrutar dos frutos do seu trabalho se o que ganha não sustenta a sua família? Como o homem vai desfrutar dos frutos do seu trabalho se o que ganha não coloca pão na mesa todos os dias? Como o homem vai desfrutar dos frutos do seu trabalho se o que ganha não paga as contas? Mas isso é o salário do trabalho secular. Isso é o salário do trabalho no mundo. Que sempre haverá injustiça, que sempre haverá uma trapaça, um engano, um roubo, uma desonestidade, uma divisão não equalitária. É o mundo sem Deus em que nós vivemos. E a última frase diz assim: pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? O destino do homem é a morte. E depois da morte, nada do que ele fez na terra é proveitoso para ele. Mas como poderá ser proveitoso? Quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Somente Deus. E Deus também fala em salário. O que é um salário? É uma remuneração pela prestação de serviços. É o pagamento pelos serviços prestados. E então Deus diz em Romanos 6,23: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pagamento é diferente de acordo para quem a gente trabalha.
O pagamento espiritual é diferente de acordo com quem você assina a sua carteira. O pagamento espiritual é diferente de acordo com quem trabalha no seu coração. Quem paga com a morte? O inimigo. Quem nos dá a vida eterna? Jesus Cristo. Eu acho interessante, queridos, o jogo de palavras que há em um julgamento. Se há um culpado de um crime, há uma vítima do mesmo crime. Mas na questão espiritual, o culpado pode se tornar uma vítima. Por isso que essa frase que Deus me deu saiu assim: por causa dos nossos pecados, nós seremos vítimas dos nossos procedimentos. E quando Jesus julgar, nós seremos culpados. Isso é o mesmo que se castigar 2 vezes. Morremos por causa do nosso pecado, mas a nossa morte não nos livra de sermos julgados pelos nossos erros. Você já viu em alguma parte da Bíblia dizer que todo aquele que morrer irá para o céu? Não. Não viu e não vai ver. Porque não existe esse texto na Bíblia. Parece crueldade falar sobre isso quando muita gente está morrendo. Mas nós vamos falar sobre isso quando? As pessoas morrem todos os dias. Pais, mães, filhos choram todos os dias pela perda dos seus amados que morrem. Eu não estou dizendo que eles estavam em pecado. Eu não sei da vida dos outros. Eu não sei do pecado de ninguém. Eu luto contra o meu pecado. Porque o meu salário será morte também, se eu morrer em pecado. Infelizmente, queridos, muitos de nós vivemos como se não pertencessem a lugar nenhum ou a ninguém. Muitos de nós vivem assim, como se não pertencesse a lugar nenhum ou a ninguém. É o nosso pecado que diz isso. É a nossa desobediência que confirma isso. Porque mesmo que as pessoas digam a frase, pertencem ao inimigo, o inimigo não nos quer. O inimigo conquista para destruir porque ele nos odeia. O inimigo conquista para fazer o mal porque ele tem prazer em destruir a criação de Deus. E esse mal, essa destruição nos alcança quando nós pecamos. Esse mal, essa destruição, essa morte nos alcança quando nós nos afastamos de Deus. É o que nós estamos plantando para colher. É o que ganhamos pelo nosso pecado. Estamos fazendo por merecer um salário de morte porque não obedecemos a Deus. Que queiramos ou não, que aceitemos ou não, nós seremos julgados por Ele, por Cristo. Por causa dos nossos pecados, nós seremos vítimas dos nossos procedimentos e quando Jesus vier, nós seremos culpados. Sem engano, sem trapaça, sem desonestidade, somente a verdade e a justiça de Deus. Queridos, se temos, como na vida secular, um trabalho para fazer para Deus, não há nada melhor para o homem do que desfrutar da recompensa de Deus, porque Ele é o único que poderá nos fazer ver e se alegrar depois de morrer, porque morrer em Cristo significa vida eterna, o dom gratuito de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.